Milionário perde negócio de reais 25 bilhões após mendiga negra per documento jogada no chão. Olivia Silva, uma mulher de 60 anos, estava prestes a dar um passo audacioso. Com seu documento de identidade em mãos, ela cruzou as portas de vidro reluzente do Banco Financeira Ouro. O ar fino estava carregado de uma arrogância que quase podia ser tocada. Os clientes, vestidos em trajes caros, conversavam em sussurros, enquanto seus rostos impassíveis mantinham uma expressão de desdém. Olivia, com sua roupa simples e sorriso caloroso, parecia uma flor em meio a um deserto de concreto e egos inflados. Ela mal teve tempo de respirar quando foi confrontada pelo gerente, André Martins. Ele era jovem, de uma beleza polida que quase ofuscava, mas cujo olhar desdenhoso transformava a imagem em algo grotesco. "O que você quer, senhora?" ele perguntou, sem sequer olhar para ela. Com um movimento brusco, ele tomou seu documento e, em um gesto desprezível, o jogou no chão como se fosse lixo. A dor das palavras não ditas ecoava dentro dela. Ela sempre acreditou na força das palavras. "Desrespeito não tem cor, André", respondeu, mantendo a calma, sua voz firme e clara. Alguns olhares se voltaram para a cena. Um murmúrio coletivo começou a circular. Ela sabia que estava diante de um homem que não entendia o poder que tinha e decidiu que não se deixaria abalar. O que Olivia não sabia era que sua filha, Juliana, uma CEO respeitada da Silva Global, estava prestes a descobrir o que tinha acontecido ali. Juliana, uma mulher que havia construído um império com sua inteligência e determinação, não levaria aquilo na boa. Com um ritmo acelerado, os dedos de Juliana dançaram sobre o teclado. Menos de uma hora depois, a Financial Ouro recebeu a notícia de que um contrato de 25 bilhões de reais estava em risco. A sala do banco esfriou. O riso se transformou em murmúrios nervosos. No entanto, André, em seu ego, ele olhava a própria tela do computador e seu coração se apertava. A situação se tornava mais grave a cada dia. Quando Olivia foi convidada a se juntar ao Conselho da Silva Global como conselheira estratégica, novas portas se abriram. "O que eu vou fazer?" ela se perguntou, admitindo que suas experiências eram valiosas. O destino estava lhe oferecendo uma chance inesperada e repleta de novas possibilidades. A atenção do público na conferência onde Olivia compartilhou sua história era eletrizante. Cada palavra era uma faísca, cada pausa um sopro de esperança. O ambiente gelado se tornava um espaço quente de reflexão. As pessoas sabiam que a verdadeira mudança começaria ali. E quanto a André? Ele se via agora em um abismo que ele próprio havia cavado. Na plateia, lembrou-se da mãe, das lições que havia aprendido, das possibilidades de redenção. Ele perguntou a si mesmo: haveria uma maneira de reverter sua situação? O pândego em que se encontrava era mais do que uma crise de carreira. Era um dilema sobre a própria humanidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que o público aplaudia a Olivia, André se sentia cada vez mais sufocado. O peso do que havia feito parecia se intensificar, e uma angústia profunda se alojou em seu coração. Mas ao invés de se esconder em seu orgulho, ele decidiu confrontar a situação. Com um impulso, ele se levantou e caminhou em direção à plateia, seu coração batendo descompassado, os passos hesitantes. Olivia! Sua voz soou mais forte do que ele pretendia, chamando a atenção de todos. A mulher parou, sua expressão calorosa se transformando em confusão. Mas, enquanto André tentava juntar as palavras, algo inesperado aconteceu. Do fundo da sala, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta e imponente entrou, o olhar fixo na multidão. Olhos escuros carregados de um mistério inquietante. Era Lara, a ex-esposa de André. Ele não a via há anos. Lara se destacou no meio da multidão, e o murmúrio se tornou um alvoroço. Quase como se o tempo tivesse parado, ela desfilou em direção ao palco, cada passo carregado de uma energia que animava a sala. Ela se dirigiu a André, e a tensão no ar era palpável. Então você não mudou nada, não é? Lara lançou um olhar cortante, ignorando completamente a plateia. Ela se virou para Olivia, que observava a cena com um misto de preocupação e curiosidade. E você? Então, com um gesto dramático, ela puxou algo do bolso de seu casaco. Era um documento. Isso pertence a você, Olivia. Eu pedi para meu advogado encontrar isso, disse Lara, com um sorriso que beirava o sarcástico. O silêncio era ensurdecedor. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper tudo? As pessoas estavam em pé. A atmosfera elétrica se tornava opressiva. Olivia aceitou o documento, o rosto pálido. Quando suas mãos tocaram o papel, um misto de reconhecimento e medo a atravessou. Era um registro de nascimento, não de Juliana, mas de uma filha que Olivia não sabia que tinha. Lara continuou. Essa é a prova do seu passado, Olivia. Você tem uma herança que nunca soube que existia. A sala estava em choque. Olivia piscou várias vezes, mas a realidade não se desenrolava. A mulher que até aquele momento era um símbolo de força e esperança, agora parecia frágil. Uma onda de memórias e sentimentos antigos voltou a atormentá-la. O rosto de André também mudou. Ele parecia perplexo, seu orgulho em frangalhos, agora diante de uma verdade devastadora. Como isso é possível? A voz de Olivia falhou. A verdade a abalava e, ao mesmo tempo, despertava várias questões não respondidas. Qual era a história por trás daquela filha? E por que Lara tinha decidido revelá-la agora em um momento tão crítico? Por que, Olivia? Lara respondeu, a voz mais baixa, mas firme. Há muito mais em jogo do que você imagina. E eu não posso deixar que você e sua imperatriz destruam o que pertence a todos nós. As palavras dela pairaram como um relâmpago no ar, e o público observava, aguardando a próxima movimentação. Olivia, em um misto de dor e incredulidade, sentiu um nó na garganta. A sala, que antes estava cheia de esperança, agora estava repleta de incertezas. Havia segredos pesados demais para suportar. André, agora completamente fora de controle, sentiu que seu mundo estava desmoronando.
Ele olhou para Olivia, tentando entender as implicações de tudo aquilo. A tensão entre eles era palpável. Como isso afetaria a relação deles? Ele estava perdido, enfrentando não só as consequências de seu ato desprezível, mas agora sua vida pessoal se tornava um labirinto. E a plateia? Eles esperavam as respostas, mas a única certeza que pairava era a desordem. O que aconteceria a seguir? As perguntas enredaram todos como fios desordenados, aguardando que alguém na sala trouxesse os pontos de volta. Mas ninguém sabia o que mais poderia ser revelado naquele dia. A sala estava em silêncio absoluto. Os olhares de todos se voltaram para Olivia, e seu rosto estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. O tempo parecia ter parado. Ela segurava aquele documento com as mãos trêmulas, um misto de incredulidade e medo em seus olhos. Uma filha? Uma filha que eu não sabia que existia? As palavras mal saíam de seus lábios. André estava paralisado. O passado, com toda a sua dor e segredos, estava voltando para assombrá-lo. Olivia, ele começou, mas nada saiu. O peso do momento o consumia. Enquanto isso, a sala, antes repleta de murmúrios, tornou-se um redemoinho de especulações. Quem era essa filha? Por que isso estava vindo à tona agora? As perguntas reverberavam, mas ninguém se atrevia a quebrar o silêncio. Então, como se o destino tivesse seu próprio plano, a porta se abriu novamente. Um homem alto, com um olhar intenso, entrou. Era Ricardo, um antigo parceiro de negócios de Juliana. Seu rosto estava crispado, como se carregasse uma notícia devastadora. Ele se dirigiu rapidamente ao palco, passando por Lara, e o cumprimentou com um olhar nada amistoso. Desculpem interromper este momento, mas preciso falar. A empresa está em risco. Um grande investidor decidiu recuar devido a um vazamento de informações. As palavras de Ricardo cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em choque. O que isso significava para Juliana e seu império? E o que a filha não reconhecida de Olivia tinha a ver com tudo isso? Olivia olhou para André. Sua expressão agora era uma mistura de determinação e desespero. Você sabe de algo mais, não sabe? A raiva estava começando a borbulhar dentro dela. André, agora diante de uma tempestade de emoções, finalmente falou. Eu não sabia. Eu só... Pare! Olivia gritou. O pânico a engoliu. O passado estava atulhado em segredos que pareciam se entrelaçar com o presente de uma forma que ninguém poderia prever. O olhar de Júlia, que havia passado de orgulho para desespero, agora buscava respostas no olhar de sua mãe. E Lara, ao fundo, estava satisfeita, sabia que tinha se saído bem. Vamos fazer um teste de DNA, Lara declarou com um sorriso provocativo, olhando diretamente para Olivia. Um desafio nas entrelinhas. Vamos descobrir quem é realmente você. A sala estava em choque, como se uma bomba tivesse estourado. Os murmúrios começaram a se transformar em conversas sussurradas. E a tensão aumentava a cada segundo. Por que você faria isso? Olivia perguntou, a voz quase um sussurro perdido entre a confusão. Porque eu não posso permitir que a sua verdade destrua o que é meu. Lara respondeu, fulminante. Um silêncio mortal seguiu. Cada um na sala estava em sua própria jornada emocional, tentando conectar os pontos que pareciam escondidos nas brumas do passado. E André percebeu que seu erro poderia custar mais do que sua carreira. Poderia destruir vidas. Juliana, agora ciente da precariedade da situação, deu um passo à frente.
Precisamos resolver isso! E rápido! O tom de sua voz havia mudado. A emoção cedeu lugar à determinação. Uma batalha estava prestes a acontecer, mas sob uma nova luz, iluminando segredos enterrados e revelando a verdade que todos temiam. O que mais estamos escondendo? Olivia perguntou, a voz firme, mas ressabiada. Ela sentia uma conexão mais profunda do que antes. O que mais sua filha, sua verdadeira filha, poderia significar? E no fundo, o medo crescia. E se Lara tivesse razão? Enquanto todos olhavam para Olivia, esperando sua decisão, a sala parecia prestes a desmoronar sob o peso da verdade. A pergunta pairava no ar e havia 1 milhão de respostas possíveis. Mas apenas uma certeza: nada seria como antes. E quando o chão parece tremer sobre os pés, o que acontece a seguir? O que mais o futuro reservava? A sala estava em silêncio absoluto. Os olhares de todos se voltaram para Olivia. O rosto dela estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. Uma filha que eu não sabia que existia. As palavras mal saíam de seus lábios. André estava paralisado, a realidade esmagadora batendo em sua mente. Ele queria falar, mas as palavras não saíam. O peso do momento o consumia. A tensão no ar era quase palpável, e os murmúrios começaram novamente. Mas agora eram fragmentos de diálogos confusos. O olhar aqui, um sussurro acolá. O que isso significava para todos ali? Então, o que parecia uma observação qualquer se tornou algo impossível de ignorar. O homem que acabara de interromper a conferência, Ricardo, parou e olhou diretamente para Lara. A empresa está em risco, mas isso não é tudo. O que eu realmente preciso revelar pode mudar tudo. O público conhecia Ricardo como alguém sério, focado apenas nos negócios. Mas agora, a intensidade em seu olhar era de alguém que guardava um segredo imenso. Olivia sentiu um nó na garganta. Algo não estava certo. Ricardo respirou fundo e continuou. No dia em que você decidiu trabalhar com a Silva Global, Lara, eu vi algo. Uma transação. Um movimento de dinheiro. Um pagamento em dinheiro sujo. Ele fez uma pausa, a sala ficou de uma quietude desconfortável. E eu tenho as evidências, tudo levando a você. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Cada pessoa ali sabia que se aquilo fosse verdade, significaria não apenas o fim de uma empresa poderosa, mas o desmoronamento das vidas conectadas a ela. O olhar de Olivia se encheu de impotência. Por que você não disse isso antes? Por que não sabia se era verdade? E mais importante, eu não queria acreditar que seria você, Lara. Ricardo pareceu genuinamente abalado. O rosto de Lara ficou frio, seus olhos se estreitaram em desdém. Estão todos loucos? Você não pode simplesmente... Mas Lara não conseguiu terminar a frase antes que um grito cortasse o ar. Uma mulher entrou correndo pela porta lateral. Era Juliana, a filha de Olivia, com o rosto marcado pela preocupação. Mãe, você não vai acreditar no que eu encontrei no escritório. Aqui, agora, no meio desse caos, ela carregava uma pasta em mãos e, antes que pudesse alcançar o palco, uma explosão de luz estourou da mesa onde estavam os equipamentos de AV. Fumaça começou a se espalhar rapidamente pela sala. O caos instalado fez com que todos ali começassem a se mover, e a tensão que estava acumulada se transformou em desespero. Olivia segurou a mão de Juliana. O que você encontrou? As chamas começaram a lamparinar entre os fios.
E o público gritava. Alguns corriam em busca de saída, enquanto outros ficavam paralisados na incerteza. Uma gravação que liga você a um escândalo. O olhar de Juliana refletia uma mistura de medo e determinação. A sala estava em pânico. O que mais poderia vir à tona? Que segredos mais estavam escondidos? André, no meio do tumulto, sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. O que havia começado como uma simples ofensa, agora se transformara em um redemoinho de segredos devastadores. E Lara, observando tudo de seu trono autocrático, não parecia surpresa. Uma expressão de satisfação atravessava seu rosto, como se tivesse sempre planejado tudo aquilo. Você pensou que podia escapar da verdade, não é, Olivia? Ela provocou, com um sorriso sarcástico. A multidão, agora dividida entre o medo e a busca pela verdade, tentava entender o que realmente estava em jogo. As chamas se alastraram mais. O alvoroço tomou conta do ambiente e a sensação de desespero tornou-se generalizada. Olivia sustentou o olhar de Juliana, um eco do amor de mãe, mas cheio de pautas de desespero. Precisamos descobrir o que está acontecendo e, mais importante, como tudo isso nos afeta. Não podemos deixar isso nos derrotar. A tensão se intensificava e, enquanto a fumaça se espalhava, todos na sala estavam à beira do colapso. Todos se perguntavam a mesma coisa. Qual era o verdadeiro custo de tudo isso? A história, com suas reviravoltas assustadoras, estava prestes a entrar em uma nova fase, e ninguém sabia onde isso tudo levaria. O que mais poderia vir à tona naquele dia fatídico? Enquanto a fumaça se espalhava pelo auditório, o desespero se apoderava de todos. Olivia olhou para Juliana, que ainda segurava aquela pasta cheia de documentos. O ambiente pulsava com gritos e xícaras quebrando no barulho do pânico. Nesse momento, a pressão parecia insuportável. O chão da sala tremia, mas o maior tremor estava em seus corações. O que mais poderia ocorrer? Juliana, o que você encontrou? Olivia insistiu, a voz carregada de urgência. É um dossiê de investigações, Juliana respondeu, enquanto tentava se orientar na bagunça. Inclui coisas que poderiam colocar seu nome no meio de um escândalo. Alguém está te acusando de manipulação. As palavras atingiram Olivia como um soco no estômago. Mas isso não pode ser verdade. Eu nunca faria isso. Sua voz tremia, mas a dúvida começou a se lançar como uma sombra sobre ela. As perguntas não paravam de girar em sua mente. Quem era o verdadeiro responsável? Que segredos estavam escondidos? Parem! Gritou Lara, agora com um olhar determinado. Não podem salvar este império se continuarem nesse desespero. A verdade está à mão, mas vocês não vão gostar. O sorriso dela tinha um toque de triunfo, um veneno sutil que se espalhava no ar. O que ela havia arquivado? Que revelações a aguardavam? De repente, outro barulho fora da sala atraiu a atenção de todos. As portas se abriram e um grupo de investigadores entrou. Suas expressões resolutas, desferindo um novo golpe na tensão já frágil. Estamos aqui em busca de Olivia Silva. Um deles anunciou, a voz firme e autoritária. O olhar da multidão se virou para ela, como se cada par de olhos pudesse queimar. O que Olivia havia feito? André, que observava tudo de longe, finalmente encontrou coragem. Se houver alguma acusação, então claramente isso é algo que eu também. Ele começou, mas foi interrompido. Você calado, André. Lara disparou. Você já fez o bastante.
Agora fique quieto e observe como a verdadeira juíza aqui é você mesmo. Naquele instante de caos, o olhar de Juliana se intensificou, como se uma ideia estivesse tomando forma em sua mente. "Espere!" ela exclamou. "Antes de sofrer uma condenação pública, vamos decifrar essa situação." E com isso, ela pegou a pasta e se dirigiu aos investigadores com um brilho ousado. "Vocês não têm ideia do que isso gera para todos nós, mas deixem que a verdade venha à tona. Nós temos algo a mais a revelar, algo que pode mudar tudo." O olhar dos investigadores se tornou intrigante. "Estamos prontos para ouvir." Assim, não só os olhos da sala, mas toda a atenção se voltaram para Juliana. "Vamos, então." Ela começou a abrir a pasta, mas então um grito perfurante ecoou. Foi Lara. A mulher parecia estar em convulsión, a expresión se contorciendo sob una presión invisible. "No, no puede ser", balbuceó en cuanto caía de joelhos a mão na cabeça. O ambiente estaba en choque, o vínculo de poder que la detinha despedazándose como vidro quebrado. "Lara, ¿qué está pasando?", gritó André, en cuanto corría na dirección de ela. "Você não está bien." Mas Lara olhou para eles, seus olhos cheios de algo que ninguém poderia esperar. Eu não sou quem vocês pensam que sou." As palavras dela cortaram o ar, cada sílaba uma batida na porta de segredos enterrados. Então, enquanto as emoções pareciam dançar em uma tempestade, ela tossiu, uma quantidade inesperada de sangue escorrendo de seus lábios. "Meu nome é..." A sala ficou em silêncio. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. A verdade estava ali, prestes a rir na cara deles ou a despedaçar tudo. O que mais poderia estar escondido sob a camada de fingimentos e aparências? E a pergunta que ecoava sobre todos: quem realmente era Lara? O que mais ela sabia? As chamas já tinham começado a se espalhar, mas agora a verdadeira conflagração estava prestes a começar. E enquanto a fumaça subia, a tensão tomava um novo contorno, deixando todos à mercê do desconhecido. A sala estava em silêncio. O olhar de todos estava fixo em Lara, que se contorcia no chão, seu rosto pálido como papel, seus olhos arregalados em terror. "Meu nome é..." Ela começou a gaguejar, mas a dor parecia esmagá-la. A multidão estava paralisada, a tensão crescendo. Olivia não sabia se devia correr até ela ou se afastar. O que significava aquilo? "Não, não!" Lara gritou, sentindo como se o mundo de repente estivesse desmoronando ao seu redor. Continuava ofegante. "É tudo uma farsa! Eu sou sua irmã!" As palavras caíram como uma bomba, reverberando nas paredes e nos corações de todos presentes. Um murmúrio desconcertante percorreu a sala. Olivia congemou, seus olhos cheios de incredulidade. "Uma irmã? Isso é impossível!" Olivia disse, o coração batendo descompassado. As imagens que ela tinha de sua vida começaram a flutuar em sua mente como sombras, misturando-se com dúvidas e medos. A sala, antes cheia de incertezas, agora estava repleta de confusão. Ricardo, que havia interrompido a reunião, franziu a testa, tentando entender. "Como isso é possível?" Ele questionou, a voz tensa diante da revelação. "Nos separaram quando éramos crianças." Lara continuou, agora em um tom mais forte, levantando-se lentamente. "A nossa família destruiu nossos laços por causa de dinheiro, poder. Você tem que acreditar em mim." O olhar dela estava fixo em Olivia, mas havia algo mais na superfície. Um eco de dor e ressentimento que ninguém ainda pôde ver. "Isso não pode ser verdade."
Juliana interveio, olhando para a mãe, esperando qualquer sinal de que aquilo era uma mentira ou uma manipulação. Mãe, sabia disso? Olivia balançou a cabeça, os olhos marejados. Não, eu não sabia de nada. A confusão a afligia, e uma angústia profunda começou a tomar conta dela. Como poderia não ter sabido? O passado parecia desmoronar enquanto um novo peso começava a se assentar em seus ombros. Nesse meio tempo, André, que havia estado... Eu não sabia, ele disse, sem saber se estava se justificando ou se suplicando. Mas ao olhar para Olivia, viu não apenas confusão, mas uma determinação feraz se acendendo. E se isso é verdade, então o que mais você esconde? Olivia perguntou a Lara, a voz forte, desafiadora. Por que você está aqui agora? O que mais quer? Lara sorriu, mas era um sorriso triste. Eu só queria saber de vocês, e também de um legado. A verdade é que temos um pai que nunca soube, e que está prestes a se revelar. Ele nunca aceitou a separação, e agora ele está em perigo. As palavras de Lara explodiram no ar. Cada sílaba era um convite para o caos. Olivia estava prestes a perguntar mais, mas o som de sirenes começou a ressoar do lado de fora. Os investigadores, percebendo que a situação estava fora de controle, se dirigiram para a porta. Nosso tempo é curto. Precisamos agir rápido. A sala parou. O tempo congelou. Que isso significava para todas as vidas ali presentes? O que mais Lara sabia? As chamas começaram a se espalhar mais, não só pelas panelas e fios, mas pela verdade que parecia se desenrolar diante de seus olhos. Olivia olhou para Juliana. As emoções estavam à flor da pele, alimentando uma tempestade de incertezas e novos segredos. Precisamos encontrar esse homem, ela disse, quase como uma súplica. Preciso saber a verdade. Preciso saber se isso é real. E então, um novo mistério começou a se formar, enquanto um novo perigo se aproximava. O que mais estava escondido nas sombras do passado? A sala estava pronta para explodir em segredos, e tudo o que conheciam estava prestes a mudar. A sala estava em silêncio. O olhar de todos estava fixo em Lara, que se contorcia no chão. Seu rosto pálido como papel, seus olhos arregalados em terror. Meu nome é... Ela começou a gaguejar, mas a dor parecia esmagá-la. A multidão estava paralisada, a tensão crescendo. Olivia não sabia se devia correr até ela ou se afastar. O que significava aquilo? Não! Não! Lara gritou, sentindo como se o mundo, de repente, estivesse desmoronando ao seu redor. Continuava ofegante. É tudo uma farsa! Eu sou sua irmã! As palavras caíram como uma bomba, reverberando nas paredes e nos corações de todos presentes. Um murmúrio desconcertante percorreu a sala. Olivia congelou, seus olhos cheios de incredulidade. Uma irmã? Isso é impossível! Olivia disse, o coração batendo descompassado. As imagens que ela tinha de sua vida começaram a flutuar em sua mente como sombras, misturando-se com dúvidas e medos. A sala, antes cheia de incertezas, agora estava repleta de confusão. Ricardo, que havia interrompido a reunião, franziu a testa, tentando entender. Como isso é possível? Ele questionou, a voz tensa diante da revelação. Nos separaram quando éramos crianças. Lara continuou, agora em um tom mais forte, levantando-se lentamente. A nossa família destruiu nossos laços por causa de dinheiro, poder. Você tem que acreditar em mim. O olhar dela estava fixo em Olivia, mas havia algo mais na superfície, um eco de dor e ressentimento que ninguém ainda pôde ver. Isso não pode ser verdade. Juliana interveio.
olhando para a mãe, esperando qualquer sinal de que aquilo era uma mentira ou uma manipulação. Mãe, você sabia disso? Olivia balançou a cabeça, os olhos marejados. Não, eu não sabia de nada. A confusão a afligia e uma angústia profunda começou a tomar conta dela. Como poderia não ter sabido? O passado parecia desmoronar enquanto um novo peso começava a se assentar em seus ombros. Nesse meio tempo, André, que havia estado em silêncio, sentiu a pressão desmoronando ao seu redor. Ele viu a transformação da sala, sentiu o olhar de desprezo dos outros. Eu não sabia, ele disse, sem saber se estava se justificando ou se suplicando. Mas ao olhar para Olivia, viu não apenas confusão, mas uma determinação feraz se acendendo. E se isso é verdade, então o que mais você esconde? Olivia perguntou a Lara, a voz forte, desafiadora. Por que você está aqui agora? O que mais quer? Lara sorriu, mas era um sorriso triste. Eu só queria saber de vocês. E também de um legado. A verdade é que temos um pai que nunca soube e que está prestes a se revelar. Ele nunca aceitou a separação e agora ele está em perigo. As palavras de Lara explodiram no ar. Cada sílaba era um convite para o caos. Olivia estava prestes a perguntar mais, mas o som de sirenes começou a ressoar do lado de fora. Os investigadores, percebendo que a situação estava fora de controle, se dirigiram para a porta. Nosso tempo é curto. Precisamos agir rápido. A sala parou. O tempo congelou. O que isso significava para todas as vidas ali presentes? O que mais Lara sabia? As chamas começaram a se espalhar mais, não só pelas panelas e fios, mas pela verdade que parecia se desenrolar diante de seus olhos. Olivia olhou para Juliana. As emoções estavam à flor da pele, alimentando uma tempestade de incertezas e novos segredos. Precisamos encontrar esse homem, ela disse, quase como uma súplica. Preciso saber a verdade. Preciso saber se isso é real. E então, um novo mistério começou a se formar, enquanto um novo perigo se aproximava. Mas então, um estrondo imenso cortou o ambiente. As paredes pareceram tremer. Uma explosão! O teto tremulou e pedaços de gesso começaram a cair. O pânico se espalhou. As pessoas gritavam, tentando encontrar uma saída. Olivia se virou, horrorizada, enquanto o fogo começava a se alastrar pelas vigas expostas. Todo mundo, saiam! Gritou um dos investigadores, sua voz cortando o caos. Mas Lara, agora de pé, fixou o olhar no palco. A reação dela era inquietante, como se algo estivesse se revelando em sua mente. Espera! Ela gritou, seu olhar fixe em André. Você não deveria estar aqui. Você não é apenas um gerente. Você é parte disso tudo. As palavras paiaram no ar como uma bomba prestes a explodir. André olhou para ela, perplexo. Do que você está falando? Os documentos que foram vazados, foram você quem os trouxe para mim. Eu deveria ter desconfiado. Lara estava agitada, cada palavra era uma confissão e uma acusação. O caos aumentou, com o fogo se espalhando e as pessoas correndo. Mas a revelação de Lara teve um efeito elétrico em todos. André estava paralisado. Sua expressão, uma mistura de choque e negação. Isso não é verdade. Eu não envolvi você nisso. Mas Lara apertou os punhos. Você vendeu nossa família. Você estava dentro de tudo isso e me usou como peão. Agora,
Tudo que você ama está em risco. Seu ego esteve à frente de tudo. Olivia olhou entre os dois, seu coração acelerado. O que mais estava escondido ali? O que André realmente sabia? E a verdade, dentro daquela confusão crescente, se tornava mais obscura a cada segundo. As chamas dançavam ao redor. A fumaça espessa começava a envolver Olivia, enquanto ela sentia o peso dos segredos se acumulando sobre ela. O tempo estava se esgotando. Quais segredos estavam mergulhados nesse incêndio? O que mais viria à tona? A sala estava em silêncio. O olhar de todos estava fixo em Lara, que se contorcia no chão, seu rosto pálido como papel, seus olhos arregalados em terror. Meu nome é... Ela começou a gaguejar, mas a dor parecia esmagá-la. A multidão estava paralisada, a tensão crescendo. Olivia não sabia se devia correr até ela ou se afastar. O que significava aquilo? Não! Não! Lara gritou, sentindo como se o mundo, de repente, estivesse desmoronando ao seu redor. Continuava ofegante. É tudo uma farsa! Eu sou sua irmã! As palavras caíram como uma bomba, reverberando nas paredes e nos corações de todos presentes. Um murmúrio desconcertante percorreu a sala. Olivia congelou, seus olhos cheios de incredulidade. Uma irmã? Isso é impossível! Olivia disse, o coração batendo descompassado. As imagens que ela tinha de sua vida começaram a flutuar em sua mente como sombras, misturando-se com dúvidas e medos. A sala, antes cheia de incertezas, agora estava repleta de confusão. Ricardo, que havia interrompido a reunião, franziu a testa tentando entender. Como isso é possível? Ele questionou, a voz tensa diante da revelação. Nos separaram quando éramos crianças. Lara continuou, agora em um tom mais forte, levantando-se lentamente. A nossa família destruiu nossos laços por causa de dinheiro e poder. Você tem que acreditar em mim. O olhar dela estava fixo em Olivia, mas havia algo mais na superfície. Um eco de dor e ressentimento que ninguém ainda pôde ver. Isso não pode ser verdade. Juliana interveio, olhando para a mãe, esperando qualquer sinal de que aquilo era uma mentira ou uma manipulação. Mãe, você sabia disso? Olivia balançou a cabeça, os olhos marejados. Não, eu não sabia de nada. A confusão a afligia e uma angústia profunda começou a tomar conta dela. Como poderia não ter sabido? E passado parecia desmoronar, enquanto um novo peso começava a se assentar em seus ombros. Nesse meio tempo, André, que havia estado em silêncio, sentiu a pressão desmoronando ao seu redor. Ele viu a transformação da sala, sentiu o olhar de desprezo dos outros. Eu não sabia, ele disse, sem saber se estava se justificando ou se suplicando. Mas ao olhar para Olivia, viu não apenas confusão, mas uma determinação feroz se acendendo. E se isso é verdade, então o que mais você esconde? Olivia perguntou a Lara, a voz forte, desafiadora. Por que você está aqui agora? O que mais quer? Lara sorriu, mas era um sorriso triste. Eu só queria saber de vocês, e também de um legado. A verdade é que temos um pai que nunca soube e que está prestes a se revelar. Ele nunca aceitou a separação, e agora ele está em perigo. As palavras de Lara explodiram no ar. Cada sílaba era um convite para o caos. Olivia estava prestes a perguntar mais, mas o som de sirenes começou a ressoar do lado de fora.
Os investigadores, percebendo que a situação estava fora de controle, se dirigiram para a porta. Nosso tempo é curto. Precisamos agir rápido. A sala parou, o tempo congelou. O que isso significava para todas as vidas ali presentes? O que mais Lara sabia? As chamas começaram a se espalhar mais, não só pelas panelas e fios, mas pela verdade que parecia se desenrolar diante de seus olhos. Olivia olhou para Juliana. As emoções estavam à flor da pele, alimentando uma tempestade de incertezas e novos segredos. Precisamos encontrar esse homem, ela disse, quase como uma súplica. Preciso saber a verdade. Preciso saber se isso é real. Mas então, o estrondo imenso cortou o ambiente. As paredes pareceram tremer. Uma explosão! O teto tremulou e pedaços de gesso começaram a cair. O pânico se espalhou. As pessoas gritavam, tentando encontrar uma saída. Olivia se virou horrorizada, enquanto o fogo começava a se alastrar pelas vigas expostas. Todo mundo, saiam! Gritou um dos investigadores, sua voz cortando o caos. Mas Lara, agora de pé, fixou o olhar no palco. A reação dela era inquietante, como se algo estivesse se revelando em sua mente. Espera! Ela gritou, seu olhar fixo em André. Você não deveria estar aqui. Você não é apenas um gerente. Você é parte disso tudo. Ah! As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. André olhou para ela, perplexo. Do que você está falando? Os documentos que foram vazados, foram você quem os trouxe para mim? Eu deveria ter desconfiado. Lara estava agitada, cada palavra uma confissão e uma acusação. O caos aumentou, com o fogo se espalhando e as pessoas correndo. Mas a revelação de Lara teve um efeito elétrico em todos. André estava paralisado, sua expressão uma mistura de choque e negação. Isso não é verdade. Eu não envolvi você nisso. Mas Lara apertou os punhos. Você vendeu nossa família. Você estava dentro de tudo isso e me usou como peão. Agora, tudo o que você ama está em risco. Seu ego esteve à frente de tudo. Olivia olhou entre os dois, seu coração acelerado. O que mais estava escondido ali? O que André realmente sabia. E a verdade, dentro daquela confusão crescente, se tornava mais obscura a cada segundo. As chamas dançavam ao redor. A fumaça espessa começava a envolver Olivia, enquanto ela sentia o peso do segredo se acumulando sobre ela. O tempo estava se esgotando. Então, enquanto o pânico se espalhava, a porta do auditório se abriu com um estrondo. Um homem alto e robusto entrou. Sua expressão era de desespero, mas também de determinação. Estou aqui para salvar todos! Me chame de pai! A voz dele atravessou a sala, cortando o clima de caos. Era ele, o pai que eles nunca souberam que existia. Olivia e Lara trocaram um olhar incrédulo. O homem levantou um braço, revelando uma tatuagem que era a mesma marca que Olivia tinha em seu pulso. Uma marca de nascimento que nenhuma delas sabia que existia. Eu vim para corrigir os erros do passado, mas o que está prestes a acontecer aqui mudará tudo. Agora todos estavam sob a luz do choque. O calor das chamas parecia menos intenso agora, diante da realidade que ele havia trazido. Cada um tinha suas perguntas, mas havia uma certeza no ar. Tudo o que pensavam saber estava prestes a desmoronar ainda mais. Olivia sentiu o coração acelerar, enquanto percebia que os laços de sangue carregavam não só amor, mas um fardo que poderia destruir
tudo e todos à sua volta. O que mais o pai delas escondia? E o que isso significava para a luta que estava prestes a começar? A sala estava prestes a explodir em novas verdades, e o futuro, agora mais incerto do que nunca, estava se desenrolando bem na frente de seus olhos. O homem que se apresentou como pai ficou parado, seus olhos se movendo entre Olivia e Lara. A sala estava em um caos total. Fogo e fumaça dançavam, ameaçando engolir cada um ali dentro. Mas a revelação do homem cortou o ar como uma faca. Precisamos sair agora! O que está prestes a acontecer aqui mudará tudo. Olivia piscou, tentando processar. Você realmente é nosso pai? A dúvida na voz dela era quase palpável. Lara, ainda em pé, respirava ofegante, com um misto de esperança e raiva. Você não pode simplesmente entrar aqui e dizer isso. O homem balançou a cabeça, a expressão sombria. Não é tão simples assim. Eu sempre estive perto, mas nunca soube como chegar até vocês. Até agora. Ele olhou urgentemente para o grupo. Precisamos ir! Há pessoas que querem nos silenciar! As sirenes lá fora ficaram mais altas e o tempo parecia estar se esgotando. Juliana, mantendo a pasta em suas mãos, começou a gesticular. Mas o que significa? O que você quer dizer com somos alvo? E quem são essas pessoas? Então, uma explosão atrás deles fez a sala tremer. Olivia sentiu o chão vibrarem sob seus pés. Precisamos sair agora! A multidão entrou em pânico e a fumaça começou a se espalhar pela sala. Ricardo, parceiro de negócios, gritou: a saída tá cheia! Temos que ir por trás! Se aglomeraram enquanto Olivia olhava para as duas mulheres em sua vida, sua filha e a irmã que nunca soube que tinha. E o homem que poderia ser o salvador ou a ruína de todos. Mas e as provas? O que Juliana encontrou? Temos que saber antes de fugir, disse Lara, seus olhos brilhando com um desejo de respostas. Era um momento de desespero. Tudo estava em risco. O pai delas olhou de volta e sua expressão se alterou. As provas podem ser mais perigosas do que você imagina. E se são falsas, isso pode colocá-las em mais perigo. A perplexidade encheu a sala. Como assim? O que você quer dizer? Olivia questionou. Em um momento de fraqueza, sussurrou. O passado não é o que vocês pensam. Em algum lugar, isso envolve dinheiro, traição e outra vida. A verdade sobre quem somos é mais complicada. As palavras dele caíram como uma bomba. A sala, já em inflação, parecia agora uma panela prestes a explodir. Outra vida? O que você está dizendo? A voz de Olivia estava cheia de incredulidade. E ali, todos tentavam entender o que significava. Uma identidade que não era só a dela. Um fardo que estava longe de terminar. E então, como se o destino tivesse seu próprio plano, o homem começou a tossir. E a tosse se transformou em algo mais. Sangue. Ele leva a mão à boca e, em um instante, ela estava tingida de vermelho. O terror percorreu a sala. Para onde você? Estou morrendo, Olivia. Eles estão atrás de mim. E você precisa saber que eu não sou quem você pensa que sou. Um murmúrio de choque atravessou a sala. A figura que parecia ser seu salvador também poderia ser um trambiqueiro. O que realmente estava oculto? Se a vida dele já estava em perigo, o que significava para todas elas? Olivia sentiu um nó na garganta. As palavras já não faziam sentido. A tensão aumentou. A fumaça ao redor delas parecia mais espessa. O que você está escondendo?
Qual é seu verdadeiro nome? Qual é sua relação com tudo isso? As perguntas começaram a ecoar na mente de cada um. Ainda incapacitado, o homem, com um brilho de desespero nos olhos, disse: se eu não sair daqui vivo, vocês precisarão de alguém que tenha suas respostas. E nesse instante, ouviram um barulho ensurdecedor. A porta principal estourou com a entrada de homens armados. Todos no chão. A sala explodiu em gritos e a adrenalina fez o coração de Olivia acelerar. O que mais estava prestes a acontecer? E em meio a digitais de sangue, revelações e segredos, era um novo caos que surgia. As palavras de esperança se tornaram um eco distante, e o futuro que parecia mais próximo, agora estava mais nebuloso do que nunca. Onde tudo isso acabaria? O homem que se apresentou como pai caiu de joelhos, a expressão de dor misturada com um fervor de desespero. O sangue manchava suas mãos, e Olivia sentiu o coração gelar. O que você está escondendo? Ela gritou, a voz ecoando pela sala cheia de fumaça. O caos ao redor parecia se desdobrar em câmera lenta, enquanto todos estavam paralisados, esperando o desfecho daquela revelação devastadora. Eu não sou apenas seu pai. Temos muito mais em jogo do que você pode imaginar. Ele sussurrou, os olhos preenchidos de medo e amor. Olivia olhou para Lara, que ainda assim tropicava as palavras. Como assim, outra vida? O que você quer dizer com isso? O medo em seus olhos começava a escalar, como se a sala estivesse se comprimindo ao redor dela. Eles estão atrás de mim porque sabem que eu tenho informações sobre algo que pode destruir nossas vidas. Existe um legado e vocês precisam saber disso antes que seja tarde demais. Ele começou a se levantar, mas as chamas iluminavam sua figura, criando sombras dançantes nas paredes. Lara, com determinação renovada, fez um sinal para que todos se calassem. Precisamos saber das informações, mesmo que isso nos coloque em risco. A adrenalina disparava e o instinto de sobrevivência começou a dominar todos ali. Se há algo que precisamos resgatar, é a verdade. De repente, a porta da frente foi arrombada por homens mascarados. No chão, todos. A sala entrou em frenesi. Um grito ecoou e as pessoas começaram a correr, buscando o abrigo e a saída. Olivia agarrou a mão de Juliana, puxando-a para mais perto. Elas não podiam se separar agora. O pai delas, de pé, encarando os intrusos, gritou: façam o que puderem para sobreviver! Lembrem-se do que eu disse! E no calor do momento, uma explosão ecoou por trás dele. Um alvoroço de chamas e fumaça. Olivia hesitou, mas antes que pudesse processar, o homem foi lançado para trás, atingido por um estilhaço. Pai! Lara gritou, mas a dor em seus olhos refletia a realidade que elas estavam perante. Ele havia se sacrificado, lutando contra o destino. A cena era surreal. A adrenalina pulsando. Olivia viu o homem caindo, a vida escorrendo dele, enquanto gritava uma última advertência. Eu vos amo. A verdade sempre vem à tona. Com a batalha acontecendo ao seu redor, Olivia sentiu o peso da realidade esmagá-la. Os homens mascarados começaram a contar e o desespero tomou conta. Juliana! Ela gritou, puxando sua filha para fora. O ar estava saturado com fumaça e elas lutavam para respirar. Elas se espremeram pela multidão, correndo em direção às portas traseiras. O som do caos se intensificava, mas havia uma decisão clara. Não poderiam parar até encontrar segurança.
Quando conseguiram se afastar, a adrenalina as envolveu como uma manta aquecida e protetora. Do lado de fora, as sirenes da polícia se intensificavam. Os policiais corriam para o local, prontos para conter a situação. Com o olhar atrás, Olivia viu o prédio em chamas, um símbolo de tudo que havia se desfeito. Ela agarrou a mão de Juliana e sentiu seu coração acelerar. Precisamos voltar, precisamos descobrir a verdade, disse Olivia, a raiva e o amor se entrelaçando em sua voz. Juliana assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Enquanto houver uma respiração, haverá esperança. E assim, enquanto os tentáculos da verdade começavam a se desenrolar, Olivia e Juliana se afastaram do caos, cada uma determinada a descobrir que novas revelações ainda estavam por vir. Antes de terminar, quero pedir urgente, se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Não se esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu nesse final arrepiante. E, por favor, compartilhem instantaneamente